a todos. Queremos agradecer a Deus pelo cuidado, o privilégio de cada um de vocês por estarmos aqui nesta noite para a gente meditar um pouquinho na palavra do nosso bom e eterno Deus. Então, abrem a Bíblia, Gabriel, no livro de Atos, capítulo 2. É porque isso é um inário. Atos, capítulo 2, e o versículo de 1 ao 4 nos diz assim. Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4 nos diz assim. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nós e ajuda neste momento a ouvir a tua voz. Que teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, nos unge com o poder do Espírito Santo. Muito obrigado. Enche com o teu poder em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 2, primeiro capítulo 1 e o versículo 6 a 8 diz assim. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaure o rei na Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época. Capítulo 1 de Atos. Só uma, tá bom? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, irmão, capítulo 1, verso de 6 a 10, ou de 6 a 8, e depois agora o capítulo 2. Então, Jesus, nesse interim, antes dele ir para o céu, Jesus aqui alertou os discípulos que eles receberiam o Espírito Santo. E os discípulos perguntaram: Senhor, será que é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então, Jesus queria dizer para os discípulos que eles não saberiam, não competeriam conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, os discípulos, eles queriam saber se era naquele tempo, mas Jesus no versículo 8 ele diz: mas receberei poder. Então, meus queridos irmãos, a promessa é que o Espírito Santo, ele desceria sobre a igreja primitiva, ele desceria sobre o primeiro Pentecoste, e ele também desceria no segundo Pentecoste, que é o derramamento da chuva seróide. E no capítulo 2 de Atos, e o versículo de 1 a 4, capítulo 2, verso de 1 a 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentado, e apareceram distribuídos entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras
que o Espírito lhe concedia que falasse. Meus queridos irmãos, no dia de Pentecoste, a gente vê aqui o derramamento do Espírito Santo. Eles estavam reunidos, eles estavam em oração, eles estavam buscando o derramamento, mas Jesus não tinha dito para ele o dia, a hora, mas Jesus disse, não compete a gente saber. Então, mas eles ficaram buscando, eles ficaram santificando, e a Bíblia relata que os discípulos, depois de 10 dias da ascensão de Cristo, eles receberam o Pentecoste. Meus amados irmãos, no livro de Atos, no capítulo 5, e o versículo, o segundo, terceiro, o quarto parágrafo diz assim: Deus pode atuar poderosamente quando os homens se entregam ao controle do seu espírito. Quando a gente se entregando ao controle do Espírito Santo, ele é capaz de fazer milagre nas nossas vidas. A promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou um povo. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar em seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecoste até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço, a todos os que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal. O Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais claro e poderosamente testifica do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em larga escala a presença do Espírito em sua vida, permaneceram como sinais e maravilhas no mundo, revelaram diante dos anjos e dos homens o transformador poder do amor que redime. Então, meus queridos irmãos, a promessa do Espírito Santo, ela não é limitada por uma época ou por um povo. Qualquer um que se coloca a atuar poderosamente, se entrega à vida, o Espírito Santo age por essas pessoas. E a gente vê que no Pentecoste não foi diferente. Eles receberam, eles buscaram e eles receberam. E aqui diz o seguinte: os que no Pentecoste foram dotados com o poder do alto, não ficaram por isso livres de tentações e provas, enquanto testemunharam da verdade e da justiça, era repetidamente assediado pelo inimigo de toda a verdade. Então a gente vê que eles, quando receberam, quando começaram a pregar, quando começaram a falar, eles tiveram prova, eles foram tentados, mas eles não desanimaram, eles perseveraram no caminho, na doutrina. E aqui diz o seguinte: o tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo, ao partir de que enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens.
se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, o livro de Atos nos diz, se a gente estivesse disposto, todos seriam cheios do Espírito Santo. Todos estavam envolvidos, todos estavam pregando, todos estavam falando, todos estavam curando, todos estavam fazendo milagre. Mas se a promessa ela não é vista, é porque não deveria, não é apreciada como deveria. Se a igreja não está recebendo o poder para fazer obra, para fazer milagre, é porque esta obra ela não está sendo apreciada. As pessoas não estão buscando como deveria. E aqui diz assim: aonde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual, espiritual declínio e morte. Então, quando a promessa ela não a pessoa não necessita do Espírito Santo, ali a sequidão, a escuridão espiritual e espiritual declínio e morte. Por isso que hoje, meus queridos irmãos, as igrejas estão tão vazias. Por isso que as igrejas estão tão desanimadas. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando a porção dobrada do Espírito Santo. Por isso que hoje as pessoas estão vivendo como se tudo tivesse normal, tudo tivesse agradável, mas as pessoas que não buscam o preparo, a santificação, ali a sequidão espiritual, escuridão espiritual e espiritual declínio e morte. Por isso que as pessoas estão morrendo espiritualmente. As pessoas não sentem mais aquele fervor, ela não sente mais aquele vigor, ela não sente mais aquela vontade, porque está faltando buscar. Vamos para o livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro, Gabriel, da Bíblia. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e o versículo capítulo 3 e o versículo 18, o verso 17, Apocalipse capítulo 3, verso 17 é como as pessoas estão hoje em dia. A Bíblia diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então as pessoas acham que não precisa de mais nada, mas a Bíblia declara a condição dos laodiceanos, dos seres humanos, e no versículo 18 Jesus nos aconselha o seguinte: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Meus irmãos, esses três conselhos é essencial para a vida do cristão. Ouro refinado pelo fogo para enriquecer é o conhecimento das verdades bíblicas. Se eu e você não estudamos, não buscamos, a gente jamais vamos ter ouro refinado.
E diz mais: vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A gente estamos vendo, irmão, que as pessoas precisam dessa vestidura, e esse vestido representa o caráter de Cristo na pessoa. Por isso que no livro de Zacarias a gente vê uma visão do profeta Josué, e Zacarias vê quando o profeta ali recebeu o batismo, quando o profeta recebeu foi tirado aquele manto de roupa suja e colocado ali um manto de roupa branca, limpinha, que representa as vestiduras brancas, o caráter de Cristo. E diz que o terceiro é o colírio para ungir os olhos a fim de que vejam. O colírio é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente jamais pode receber esse poder. Se não usarmos o colírio para receber, irmos se prepararmos para a chuva seródia, jamais a gente vai conseguir estarmos preparados. E para a gente concluir, meus irmãos, aqui no capítulo 34 do livro Atos dos Apóstolos, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo, diz assim: as palavras do profeta declaram a solene responsabilidade dos que são designados como guarda da igreja de Deus, despenseiro do ministério de Deus. Deve ser vigia sobre os muros de Sião para fazer soar o toque de alarme e a aproximação do inimigo. Pessoas estão em perigo de cair sobre a tentação e perecerão, a menos que os ministros de Deus sejam fiéis ao seu encargo. Se por qualquer razão seu senso espiritual se torna tão embotado que são incapazes de discernir o perigo e por deixarem de dar advertência, o povo perece. Deus requererá de sua mão o sangue dos que se perderem. Boa noite, seja bem-vindo. Então, meus queridos, já temos 20 minutos. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia nos relata que nós somos os guardas da igreja, e nós temos uma missão. Irmão, aqui nos Espíritos de Profecia fala que se por qualquer razão seu senso espiritual se torna tão embotado, o povo perece, e Deus requererá de suas mãos o sangue dos que se perderem. Irmão, nós temos uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Se a gente não falar e as pessoas lá fora morrerem sem conhecer a verdade, aqui diz que Deus requererá de sua mão o sangue dos que se perderem. Então, sabe por que a igreja hoje, irmão, muitas vezes não está tanto fazendo a obra de Deus? Porque está faltando o Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo, sem o batismo, sem uma santificação, jamais a gente pode receber esse preparo. E os discípulos, eles buscaram, os discípulos receberam porque eles foram além, porque eles quiseram, eles se colocaram à disposição de Deus, e aí Deus derramou. Se a igreja hoje também fizesse isso, com certeza nós já estávamos, irmão. Talvez nós não mais estávamos mais nessa terra, nós já estávamos no céu. E para vocês entenderem o que acontece, nós como os cristãos, nós temos uma obra a fazer neste mundo. E para vocês verem, irmão, muitos talvez
estão pensando: mas eu só vou pregar o Evangelho se o Espírito Santo ele for derramado. Irmão, e olha o que nos diz no livro Serviço Cristão, página 290, diz assim: em geral, Deus não opera milagre para fazer sua verdade avançar. Aqueles que não fazem esforço decidido, mas espera simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em treva. Irmão, se nós não sair para pregar, se a gente estiver achando que eu só vou sair para pregar quando eu receber o Espírito Santo, os Espíritos de Profecia dizem que a gente vai ficar em treva. Irmão, para a gente receber, a igreja tem que sair. Irmão, e eu, alguns tempos atrás, eu conversava com o meu ex-cunhado lá em Brasília, quando eu morava lá, e eu dizia para ele: se a igreja tivesse cumprindo a missão de Jesus, Jesus já teria voltado. Irmão, sabe por que muitas vezes a igreja não está dotada desse poder do Espírito Santo? Porque muitas vezes nós não estamos fazendo o que deveria. Aqui diz: Deus ele não vai operar nenhum milagre para fazer a sua verdade avançar. Por que Deus não vai operar nenhum milagre? Porque Ele precisa da igreja. Se a igreja não sai para levar a mensagem, o que vai acontecer? Muitos estão esperando: eu só vou sair quando eu receber. Então, os Espíritos de Profecia diz que se eu não fizer nenhum esforço da minha parte, eu vou morrer espiritualmente. Então, irmão, nós temos que fazer alguma coisa por Cristo. E para vocês verem, irmão, eu estava pensando hoje, se a igreja de Deus ela parasse pela um mês, 30 dias, eu só digo 30 dias, se todos os adventistas, nós somos quase 25 milhões de adventistas no planeta Terra, se a gente parasse um mês, largasse todos os nossos afazeres e começasse a pregar o Evangelho, em pouco tempo Deus derramava o Espírito Santo. Mas enquanto, irmão, a gente estiver assim, de bracinhos cruzados, esperando que Deus faça uma obra, que Deus faça um milagre, irmão, infelizmente a gente vai morrer aqui e essa promessa vai demorar a se cumprir. Irmão, eu não sei quanto tempo falta para a volta de Jesus. Eu não sei quanto tempo falta para o derramamento do segundo Pentecoste, mas eu sei que não vai demorar. Todos aqueles que estiverem envolvidos na missão vai receber. Aqueles que não estiver vai ficar de fora. Irmão, e olhe para vocês ver outra citação dos escritos de profecia que nos diz aqui. Deixa eu ler mais uma citação e para vocês verem que é bastante interessante. Olha o que nos diz aqui. Com anelante desejo, Cristo aguarda ver se manifestado em sua igreja. Quando o caráter do Salvador for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá
virá a requerer os seus. E os privilégios de todo cristão não é somente aguardar, mas apressar a vinda do nosso Senhor. Estivesse todos quanto lhe professa o nome, dando fruto para a sua glória, e quão pronto o mundo inteiro estaria semeado o Evangelho. Irmão, nós não podemos somente aguardar, nós temos que apressar. E eu só posso apressar a vinda de Cristo falando do amor de Jesus. Eu só posso aguardar a vinda de Cristo se eu estiver envolvido na missão. E para você ver, e aqui os Espíritos de Profecia, ele diz que quando o caráter do Salvador de Jesus for perfeitamente reproduzido no seu povo, na sua igreja, ele virá buscar os seus filhos. Irmão, talvez nem todo mundo vai conseguir chegar que o caráter de Cristo seja reproduzido nele. Mas mesmo que isso não aconteça, cada um tem que buscar cada dia estar crescendo. Uma escada, a gente não sobe do primeiro degrau por último. A gente vai subindo degradadamente. Você vai subindo degrau por degrau. E na vida cristã também não é diferente. Na vida cristã, para a gente estar crescendo espiritualmente, cada dia a gente temos que estar dando um passo. Cada dia tem que ir abandonando uns pecados. Cada dia tem que ler na Bíblia, orando, para a gente chegar até reproduzir o caráter de Cristo em nossa vida. Irmão, e para a gente concluir, abre a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse. Aqui há 3 conselhos que Jesus ele fala para cada um de nós, seres humanos. Apocalipse capítulo 3 e o versículo, vamos começar do versículo 14, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Verso 16: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Misericórdia. Pois dizem, essa é a condição dos seres humanos. Olha o que os seres humanos dizem: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E no versículo 18, Jesus nos dá um conselho: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Verso 19: eu repreendo e disciplina a quanto amo, sê pois zeloso e arrepende. Verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. 21: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmão, com certeza, essa é a condição da igreja de Deus nesses últimos dias.
E Jesus, no versículo 18, ele aconselha: vocês sabem o que é ouro refinado pelo fogo? Ouro refinado pelo fogo, irmão, é o conhecimento da palavra de Deus. Eu só posso ter ouro refinado se todo dia eu ler a Bíblia, se todo dia eu tirar lições para a minha vida. O que é vestiduras brancas? Vestiduras brancas representam o caráter de Cristo em nós. Se você ler no livro de Zacarias, lá fala que o profeta Josué, ele estava com as roupas todas sujas, e um anjo veio, tirou aquelas roupas sujas e colocou uma roupa limpa, uma roupa branca. Isso representa o caráter de Deus naquela pessoa. Quando a gente aceita Jesus, aquela roupa velha é tirada e agora Deus coloca um manto sobre nós. E o que é, irmão? O colírio, que no livro de Apocalipse diz aqui: o colírio para ungir os olhos a fim de que veja. O colírio, ele é o Espírito Santo sobre nossas vidas. A gente não pode, como é que se diz, ter visão, uma visão ampla, se a gente não buscar o colírio. Quando você está com o olho, quando a gente está com o olho, como é que se diz, cheio de poeira, alguma coisa, que a gente bota o colírio, ele alivia, não é assim? Do mesmo jeito, o colírio para ungir os olhos a fim de que veja, é o batismo do Espírito Santo. Irmão, e com certeza, Deus quer nos conceder essa promessa. Deus quer nos conceder o Espírito Santo. E o Espírito Santo eu preciso buscar diariamente. A gente precisa, porque a Bíblia diz que Jesus, ele recebeu o batismo do Espírito Santo todos os dias. Antes do sol nascer, antes do sol sair do nosso planeta, começar a clarear, Jesus já estava de joelho, Jesus já estava clamando, Jesus já estava buscando. Aí depois ele saía cheio do Espírito Santo para ensinar todas as nações. Que Deus, meus queridos irmãos, nos abençoe, que Deus nos ajude a todo dia meditar na palavra, buscar esse preparo e receber o derramamento da chuva seródia. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma pequena oração para a gente terminar. Grande Deus, soberano, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, neste momento, principalmente, ó Deus, pela chuva que o Senhor está derramando sobre a terra. Pai poderoso, muito obrigado, porque o Senhor prometeu o derramamento da chuva seródia. O Senhor prometeu o derramamento do Espírito Santo. E nós não podemos receber esse batismo, esse Espírito Santo, ó Deus, se a gente não fazer um exame da nossa vida, se a gente não entregar a nossa vida completamente a Ti. Pai poderoso, eu te peço aqui pelos nossos irmãos, pela sua família, principalmente pela igreja, que o Senhor derrama a chuva seródia sobre nós, que o Senhor ajuda-nos, Senhor, a cada dia acordar e sentir desejo de ler a Tua palavra, estudar a Bíblia, Senhor, buscar cada dia tirar um tempo em oração, para que nós possamos estar se preparando para o derramamento da chuva seródia. Ajuda-nos, Senhor, a nos preparar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como a chuva, Senhor, está caindo na terra neste momento, que o Senhor derrama a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, e que nós possamos sair no poder e na virtude de Elias.
Pai Santo, obrigado por tudo isso. Leva-nos em paz e nos traz no sábado, se for da tua vontade. Abençoa a tua igreja, nos desperta deste sono. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia nos preparar para essa promessa.